Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 15. Hello everyone, Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Hoje a gente vai continuar na nossa matéria do livro e mais uma vez falando do British versus American English, ok? Continuamos falando das diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. E vamos fazer também do livro, da nossa apostila 2, o Reading Comprehension e alguns exercícios sobre essa diferença entre as duas formas de inglês. Vamos lá? Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, né? Eu trago aqui para vocês um quadrinho, um slide diferente do que eu já trouxe anteriormente, para a gente tentar absorver mais algumas diferenças entre o inglês britânico e americano. Então, ali na primeira linha, a gente tem o caminhão, que é lorry em inglês britânico, e truck em inglês americano. Elevator, elevador, no americano, e no britânico, lift. Biscoitos, que no britânico fica biscuit e no americano cookie. Depois bala, que no americano candy e no britânico sweets. Carteiro, mailman no americano e postman no britânico. Lixeira ou lata de lixo, que no americano fica trash can e no britânico bin. Apartamento, que no inglês americano fica apartment e no britânico flat. Tá? Não vamos confundir, porque ali está mostrando a figura de um prédio e prédio seria building, ok? Embaixo temos o aspirador de pó, que no britânico fica hoover e no americano vacuum cleaner. E o de baixo, um suéter, que no inglês americano fica sweater, que foi daí que nós tiramos a nossa palavra, né, sweater, e no britânico, jumper, tá? Mais uma vez, a gente percebe que algumas palavras nós já conhecíamos, outras talvez nunca tivéssemos ouvido falar, mas se a gente prestar atenção, a gente começa a conseguir identificar nos textos que a gente leu nos anos anteriores, no nosso próprio livro, que o nosso livro muitas vezes usa o inglês britânico, tá? Quando falamos em alguns textos anteriores, a gente já viu lift para falar de elevador, tá? Já vimos o flat para falar de apartamento. Sendo que essas palavras, elas estão sendo cada vez mais adotadas também pelo inglês americano, tá? Quanto mais simples for a palavra, mais fácil dela ser adotada pela parte americana, tá? Então, lift já é uma palavra comum no inglês americano, flat também. E cada vez mais a gente tem usado o bin, a lixeira, né, ao invés do trash can. Mas as duas são bem adotadas, tá bom? Vamos lá. E agora, vamos mais uma vez para os exercícios do nosso livro, páginas 12, 13, 14 e 16. São muitas páginas, mas dentre elas eu selecionei alguns exercícios, porque alguns outros as respostas seriam pessoais e a gente não teria como corrigir por aqui. Então, vamos lá. Na página 11, a gente tem o início do nosso Reading Comprehension, tá? E vamos aqui nesses textos falar um pouquinho, criar um pouco de vocabulário sobre universities, tá bom? Vamos prestar atenção que a gente tem um vocabulário interessante, né? Para falar sobre cidades, sobre universidades, sobre estudo, né? Sobre alunos,
tá bom? Ali no final, antes do conectividade, a gente tinha uma questão, né? Are there cities in the country whose routines are influenced by university students? Seria uma pergunta para falar, para a gente tá falando do Brasil, né? Before reading the text that follows, discuss with your teacher and classmates what you know about student cities in Brazil. Então, seria para antes de nós lermos esse texto, a gente discutir entre nós, né, alunos e professora, o que a gente sabe sobre cidades estudantis, né, cidades que podem girar em torno de universidades no Brasil. Temos sim algumas cidades assim, no interior de Minas, no interior de São Paulo, aqui no interior do Rio de Janeiro a gente tem em Vassouras uma universidade grande, que a cidade basicamente hoje se sustenta daqueles alunos, né, daquele pessoal que mora por ali, que vive mais para a universidade, mas isso é um assunto para a gente tratar na nossa aula online. Vamos lá? Leiam o texto da página 11 e vamos começar os exercícios. Aí aqui na página 12 a gente tem o final, né, da primeira parte do texto e ali no meio, em branco, a gente tem uma questão. What is correct about the text? Choose the correct alternatives. Então aqui a gente tem mais de uma alternativa, tá? Não é para marcar somente uma. A pergunta diz, né, o que está correto sobre o texto? Escolha as alternativas corretas. Então, vocês podem marcar mais de uma. Leiam o texto, leiam as alternativas e marquem todas aquelas que entenderem corretas. Aqui na página 13, na verdade, só temos o final do texto, né? Não temos questões nessa página. Então, façam a leitura para a gente poder responder as questões da próxima página. E aqui sim, na página 14, a conclusão do texto seguida das perguntas, tá? Então, vamos lá. Número 1. This text was taken from a British website about student cities in the UK. Therefore, it is written in British English. Identify the following cases, taking into account both the text and the captions. All the 3 cases were presented in the vocabulary section. Então, aqui a gente vai... esse texto foi retirado, né, de um site britânico sobre estudantes de cidades, de cidades estudantis, né, no Reino Unido. E, portanto, eles foram escritos em inglês britânico. Vamos identificar os casos abaixo, levando em consideração, né, o conceito do texto. E todos os textos apresentados abaixo, eles estão na seção de vocabulário. Então, leiam esses trechos e identifiquem o que as questões estão pedindo, tá? Então, na letra A, ele diz que tem uma palavra no texto, na parte 2, que tem outra palavra, outro termo mais comum para ser dito no inglês americano, com o mesmo significado. No número 2, tem uma expressão na parte 4 do texto que tem um termo diferente no inglês americano com o mesmo sentido. E na letra C, tem uma palavra no texto, na parte 5, que tem uma escrita, né, diferente no inglês americano. Então, identifiquem essa palavra também, ok? Número 2. Considerando os 3 casos do exercício acima, né, vamos escrever o respectivo termo no inglês britânico nas letras A, B e C abaixo, tá? Número 3. De acordo com o texto, é correto dizer que a Universidade de Oxford
Outra instituição muito famosa nos Estados Unidos é mais velha que a Universidade de Cambridge. Por quê? Então, procurem essas informações no texto e respondam. Número 4, responder com verdadeiro ou falso. Agora, na página 16, a gente vai fazer a tradução das sentenças abaixo, tanto para o inglês americano quanto para o inglês britânico. Então, no primeiro, American English e no segundo, British English. Façam na ordem certa para na hora da correção a gente não se confundir. E é isso. Apesar de muitas páginas, não são tantos exercícios. Espero que vocês não tenham dificuldade. Continuamos falando bastante de vocabulário, de diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Mas qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ou a gente se encontra na aula online. Ok, pessoal? Por hoje é só. See you soon, guys. Bye, bye.